pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, onde eu vou te contar um passo a passo de organização para sua viagem lá para o Chile. Aqui você vai saber tudo para poder conseguir organizar de forma bem legal a sua viagem. Tem muitas coisas relacionadas ao planejamento que as pessoas ficam com muita dúvida, e é normal, principalmente porque o Chile ele acaba sendo uma primeira opção de viagem internacional para muitos brasileiros. E mais uma opção ainda, porque a gente vai ter ali um possível primeiro contato com a neve, dependendo da época que você for. Então, bora lá para mais um destino? Vou começar pela documentação. Não são muitos documentos que você vai precisar para poder ir para o Chile. Basicamente, o que a gente precisa é passaporte, e aí, ou RG, passaporte com uma validade mínima de 6 meses a partir da data da sua viagem, e o RG com uma validade mínima aí de 10 anos, ele tem que estar dentro do prazo de 10 anos. E em boas condições, tá, gente? Não adianta chegar lá com um RG que não dá nem pra gente ver quem que é a pessoa, todo mulambento, que não vai dar. Então, passaporte ou seu RG. Se você for, pretende, alugar um carro lá, tem que levar também a sua CNH. É bom que você esteja também com os comprovantes, com tudo aquilo que vai mostrar que você tá indo realmente a turismo. Então, comprovante de hospedagem, comprovante da sua passagem de volta, se tiver algum passeio que já fechou, também esse passeio, e também algum tipo de comprovação financeira. Vou falar um pouco mais detalhadamente disso mais pra frente, mas a comprovação financeira ali também é bom você ter um extrato daquilo que você está levando. Mesmo não sendo obrigatório, o seguro viagem também é essencial. Não tem coragem de sair aqui do Brasil sem o seguro viagem. Então, eu sugiro sempre para todas as pessoas que me pedem dicas, que querem fechar comigo algum roteiro personalizado, eu sempre coloco ali o seguro viagem. Por mais que você ache que fique caro, não fica caro, gente. É tipo assim, menos de R$200 você faz um seguro ali pro Chile, pra América do Sul. E ele cobre um monte de coisa, cobre cancelamento da sua passagem, cobre, por exemplo, extravio de bagagem, algum tipo de auxílio médico que você vai precisar lá, que você pode vir a precisar, Então, assim, é bem completo e é um valor, assim, que se você for olhar na balança ali, é uma economia que se você fizer, é uma economia que às vezes não vai valer a pena. Aí, com o link que tá aqui embaixo, vocês conseguem 15% de desconto. Já é um dinheirinho ali para poder comer alguma coisa lá no Chile. Então, acesse aqui pelo link para conseguir esse desconto. Por último, existe uma declaração que ela é necessária, ela tem uma sigla que se chama SAG, que é uma declaração que basicamente você informa para ele se está transportando algum tipo de produto de origem agropecuária, por exemplo. Então, é importante que preencha, ela fica disponível cerca de 48 horas antes do seu embarque. Não adianta procurar a declaração antes, tentar, porque a partir do momento da data ali do seu embarque, ele barra. Tem que ser 48 horas antes. Segundo ponto da nossa conversa aqui, pega seu café para você literalmente ter um bate-papo comigo. O segundo passo da nossa conversa aqui vai ser sobre a melhor época para você ir. E aí, pessoal, sobre a época, é muito assim, o que você quer conhecer lá no Chile? Quero ter contato com a neve. Não, eu quero ir na época de calor. A época de calor, eu até anotei aqui para não esquecer, ela vai de setembro a março, tá? Então ali no final de setembro para o início de março é a época de calor. E depois começa o outono e o inverno. Sendo que a alta temporada do inverno, que é onde a gente tem os preços mais elevados, principalmente dos passeios, a alta temporada ela é julho e agosto, que é onde a gente tem a maior probabilidade de ter muita neve. Eu marquei a minha viagem no final de maio, começo de junho, e eu tinha o risco de não ver neve. Porém, a temporada de neve, ela adiantou, teve bastante neve, e eu consegui aproveitar muito mesmo a minha viagem. Então, você precisa ter muito bem estruturado qual época e o que você quer conhecer. Eu já recebi várias perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não segue, já segue aí, que é o @destinosdalari. Eu recebi um monte de perguntas das pessoas assim, em alguns vídeos que eu postei. Larissa, eu vou conseguir ver neve em outubro? Eu tô indo em outubro, vou conseguir ver neve? Eu tô indo em novembro, vou conseguir ver neve, gente? Já é uma época de primavera, verão, então assim, de primavera, uma época de primavera.
pode ser que você chegue lá e não consiga ver mais neve. Em Santiago mesmo, a gente não tem episódio de neve, não é comum ter neve em Santiago. Você precisa se deslocar para a parte das montanhas, né, para a parte das cordilheiras, que é onde que tem a concentração de neve. Então, assim, pode ser que você consiga chegar lá, por exemplo, igual esse ano, 2024. Teve gente que conseguiu chegar em setembro, começo de setembro, e ainda assim pegou um pouco de neve lá. Então, assim, é muito subjetivo. Tem o risco, igual aconteceu comigo, de ir ali maio, junho e ter esse risco de não ver neve. E se você quer com toda certeza ver, é alta temporada, julho e agosto. Vai ser um pouco mais caro, algumas coisas, mas é o que fica mais garantido, tá bom? Já na parte de orçamento, eu deixei um pouco mais detalhado aqui por tópicos, né? Então a gente vai falar um pouquinho de hospedagem, um pouquinho de passagem, tipo de internet, seguro, tudo. Outro gasto que a gente vai ter na viagem é passagem aérea. E aí, se eu contar pra vocês quanto que eu paguei na minha passagem aérea, pessoal, eu paguei R$560 mais taxas. Porém, eu utilizei milhas para poder comprar a minha passagem e foi pela Latam, pelo programa de fidelidade da Latam, que é o Latam Pass. Para quem não tem muito conhecimento sobre milhas, lá no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, então segue aí, @destinosdalari. E a proposta é realmente ensinar vocês para que vocês consigam também aproveitar esse tipo de oportunidade. Fora isso, a gente encontra também passagens pagando, né, com cartão de crédito, enfim, aquele pagamento normal, sem milhas. E aí, os preços, eles estão variando de R$800 a R$1.400 saindo de Guarulhos, tá? Eu sei que para quem não é aqui da região sudeste, acaba que fica um pouco mais caro esses voos. E aí, vocês precisam sempre ter estratégia ali para poder escolher o melhor destino. Eu sou de Belo Horizonte, então eu peguei um voo com fim São Paulo, que fica muito baratinho, eu paguei também com milhas. E depois eu peguei o voo Guarulhos-Chile. E o valor da minha passagem foi mais ou menos isso, foi R$560 mais as taxas. As principais companhias que fazem esse roteiro, que tem mais promoção, é a Latam e a Sky, tá? A Sky ela é uma low cost, então você não vai ter muitos confortos, vamos colocar assim. Normalmente tudo é pago à parte pela Sky. E a Latam, a gente já tem algumas passagens com esses preços, né, com esses valores promocionais, que já inclui bagagem, às vezes não inclui bagagem, então você tem que olhar isso, tá? Eu não viajei com bagagem despachada, eu usei a estratégia ali de colocar tudo no saco a vácuo e arrumei a minha mala da melhor forma possível, então eu fui de mochila e fui com a mala de mão. Para quem tem a necessidade de despachar, precisa colocar isso na ponta do lápis também, nesse gasto que é com passagem aérea. A parte de hospedagem, ela vai variar bastante. Vai variar com a proposta da sua viagem, se ela vai ser uma viagem mais econômica, ou se ela vai ser uma viagem mais confortável, né? Modo confortável. Onde você vai se hospedar, qual região. O tipo de hospedagem, se vai ser um Airbnb ou se vai ser um hotel. Lembrando que eu gosto de deixar alguns pontos aqui relacionados a essa escolha. Conversando com muitos brasileiros, né, nos passeios que a gente ia fazendo, alguns falaram comigo que escolheram um hotel pelo conforto de ter o café da manhã. E aí, gente, qual que é o problema disso? Essas pessoas não se lembraram que os passeios, né, pra neve, eles saem muito cedo. Teve dia que as agências me buscaram no Airbnb, porque eu fiquei no Airbnb, 5h30 da manhã. Então imagina, alguns hotéis começam a servir o café da manhã mais tarde, 6 horas. E aí as pessoas não conseguiam tomar o café da manhã. Elas compraram, né, pagaram um hotel pelo conforto de ter o café da manhã e não conseguiam tomar o café da manhã. E aí, se a pessoa vai fazer muitos passeios para a neve, ela pagou mais caro numa hospedagem e não teve esse conforto pelo qual ela pagou. É óbvio que o hotel tem outros pontos positivos, isso vai depender muito aí do que você está buscando. Mas eu consegui alugar um Airbnb com um preço muito bom. Eu paguei R$1.400 nesse Airbnb, fiquei 5 dias, né? E ele era numa região muito boa também, que era a região ali de Providência. Era um Airbnb pequeno, confortável, com porteiro 24 horas. E aí, para você conseguir economizar na sua hospedagem, tem algumas formas de você conseguir, por exemplo, um cashback, de você pontuar fechando a sua hospedagem.
E isso tudo eu mostro para vocês lá no Instagram, tá? Eu posso gravar vídeos aqui também ensinando como que se faz isso. Deixe aqui nos comentários se você tem interesse em aprender mais, né, sobre o mundo das milhas, os descontos que a gente consegue e dessa forma dá para viajar muito mais. Então dá pra gente alugar, por exemplo, o Airbnb parcelando de 10 vezes, sem juros, porque se você fechar pelo Airbnb, lá tem juros. Então são esses macetinhos aí que dá para conseguir economizar um cashback, um parcelamento de uma hospedagem, né? Então dá pra gente ir dando um ajuste ali e viajando mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os passeios. Eu fechei os meus passeios com uma agência que se chama Viajar Chile. Eu gostei muito, tanto da assistência quanto da comunicação ali enquanto eu estava fechando. Eu já saí do Brasil com tudo certo, com o meu roteiro todo estruturado. Primeiro eu fechei com eles quais passeios eu queria fazer. Depois eu fui montando o meu roteiro, porque tem muitas coisas que eu não fiz com a Viajar Chile, eu fiz por conta própria. Por exemplo, um city tour, Cerro Santa Lúcia, algumas coisas eu fiz realmente por conta própria. De passeios eu gastei aproximadamente R$ 1.200, tá? E eu vou deixar aqui algumas sugestões para você de passeios que eu gostei muito e eu acho assim imperdível. A Vinícola Wine foi uma vinícola que eu fui e eu gostei muito, muito mesmo. Ela é uma vinícola familiar, então tem uma proposta ali de você ir, ter uma experiência de conhecer a vinícola, depois tem algumas degustações, tanto de vinho, e aí eles não limitam a quantidade. Depois tem uma comidinha, eu vou te falar que eu esperava mais ali a respeito da comida, mas o ambiente, a experiência, a atmosfera vale muito, muito a pena, eu achei muito gostoso. O segundo passeio é Portillo, né, para conhecer ali a parte da Laguna de Inca, eu achei também que foi um passeio bem gostoso. E a parte ali de Farellones ou Vale Nevado, porque tem um passeio que é Farellones, Vale Nevado, e tem também um outro passeio que é o Andes Panorâmico. Se você não gosta de parque, talvez Farellones não é a melhor opção. Eu paguei o ingresso de Farellones, foi R$ 250, e eu andei apenas na tirolesa em Farellones. Eu não fiz mais nada. E eu nem peguei o parque cheio porque eu não fui na alta temporada. Imagino quem foi na alta temporada, o tempo que ficou para conseguir fazer os passeios lá, os brinquedos lá em Farellones. Lá não tem tanta opção, é realmente para você brincar na neve e ter o contato com a neve. Como eu queria ter só esse contato com a neve, eu poderia ter feito o Andes Panorâmico, que aí eu não pago o ingresso, né? Porque quando você faz Farellones, você paga o ingresso e você paga o deslocamento até Farellones com as agências. Agora, se você vai para o Andes Panorâmico, você não precisa pagar ingresso de nada. Você só paga realmente o passeio para poder ir para o Andes Panorâmico. Então, se eu fosse voltar para o Chile agora em 2025, eu não faria Farellones, tá? Porque eu não tenho essa doideira, essa loucura com o parque. Eu acabei pagando um ingresso caro só para poder descer na tirolesa e ainda fiquei um tempo absurdo na tirolesa, bastante frio, as extremidades assim a gente sente bastante frio, por mais que eu estava com luva, né, adequada para neve, enfim, você sente bastante frio nas mãos e nos pés. E aí fiquei numa fila absurda para poder descer a tirolesa e eu fiz só isso porque depois eu queria só ficar quietinha, vendo a neve, curtindo. E aí eu acho mais legal fazer o Andes Panorâmico. Agora, se você gosta de parque, quer conhecer, show. E aí você vai definir o seu roteiro. Então, agora que você já sabe quais os passeios que você vai fazer, você vai estruturar um roteiro. O que é estruturar um roteiro? É literalmente você descrever, planilhar o que você quer fazer cada dia. Normalmente, eu gosto de utilizar o Google Maps e é assim que eu deixo no meu guia roteiro do Chile. Lá no Google Maps eu vou colocando todos os lugares que eu quero conhecer e depois eu junto em blocos de dia tudo aquilo que está próximo, justamente para fazer um roteiro inteligente e a gente não precisar ficar indo de uma ponta da cidade à outra para poder fazer as atividades que estão ali naquele mesmo dia. Então minha sugestão é essa, ver o que está próximo ali do outro para poder colocar por dia. Chip de internet. Eu poderia indicar aqui para vocês um monte de tipo de internet, que é o que muita gente faz, mas eu vou ser bem sincera aqui com vocês que essa é a proposta. A maioria das agências, quando você fecha os passeios, elas dão, né? Elas fornecem como brinde um chip de internet para você. Ele é um chip físico, como qualquer outro, você coloca ali no telefone
E aí você ativa e já começa a utilizar. Ele tem uma quantidade ali de gigabytes. Depois que acaba, você pode recarregar. Se eu não me engano, vinha com 4 gigas e foi suficiente, assim, para boa parte do tempo ali da viagem. Acho que no finalzinho eu precisei recarregar, e aí é via SMS mesmo, rapidinho você recarrega. Caso você queira sair do Brasil conectado, a indicação que eu tenho foi até o chip que eu utilizei na Europa, é Airalo, tá, pessoal? Airalo pegou em todos os lugares. Eu fechei outro chip aqui do Brasil e foi assim uma porcaria. Chegou no meio da viagem, mas eu vou deixar para falar disso quando eu entrar aqui com os vídeos a respeito da Europa. E a indicação que eu tenho é Airalo. Sempre, sempre, sempre de olhos fechados. Me ajudou muito e funcionou em todos os países. Então, se você quer sair do Brasil conectado, Airalo. A Airalo, ela é um SIM. E aí você ativa no seu telefone, eles mandam o passo a passo, é bem legal. E é facinho de instalar. E aí, se você precisar de mais internet, você consegue comprar. É pacotes, né? Então, você tem várias quantidades ali de gigabytes. Cada quantidade tem uma validade e um valor. E aí, você fecha ali pela Airalo mesmo. Pode pagar no cartão de crédito, pode pagar com o Wise, dá certinho. E depois você instala ele e ativa aquele chip virtual, né, o SIM ali no seu telefone, e fica fácil de usar. Agora, nós já fechamos, né, bastante coisa da nossa viagem, já organizamos ali a parte mais burocrática e chega a hora de você arrumar a sua mala. O que é essencial? E aí, mais uma vez, qual época que você está viajando? Se é uma época de inverno, você vai precisar investir ali saco a vácuo, para poder levar casaco, para poder levar roupa térmica. A roupa térmica, ela é assim, super, super necessária, não tem como. Aposte também em luvas, gorro, cachecol, tudo que você tiver bem quentinho, leva, tá? E faça aquela técnica das 3 camadas, que é colocar a roupa térmica por baixo, uma roupa, né, uma blusa ou uma calça um pouco mais quentinha por cima, e depois você vai colocar um casaco, que é um casaco onde vai te deixar ainda mais quentinho. Pode ser um casaco de pelo, um casaco mais robusto, tá bom? Pra quem vai na época do frio também, teve uma coisa que eu comprei na Decathlon, gente, que foi assim, nossa, foi muito bom mesmo. São umas plaquinhas de gel que esquenta. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Gente, isso foi um achado pra mim, ainda bem que eu levei isso. Eu senti muito frio nos pés e nas mãos, a ponto de doer muito. Então, assim, quando eu começava, eu ia lá e colocava uma plaquinha dessa no meu pé, por cima da meia. Depois eu colocava uma meia térmica também por cima, e aí me ajudou bastante. A meia térmica também é uma ótima pedida para quem vai na época do frio. Fora isso, que independente da época vai ser necessário, é você levar protetor solar, você também levar óculos escuros, porque a partir do momento que o sol bate na neve, é terrível, a gente não consegue enxergar muito bem. Se você tiver dificuldade com claridade igual eu tenho, é terrível. Então leva também um óculos de sol, doleira, adaptador de tomada, porque a tomada lá, a entrada, ela é diferente. A doleira para você guardar, né, o seu passaporte, os seus cartões, o seu dinheiro. Eu sempre ando com passaporte junto comigo, eu não costumo deixar no hotel e em qualquer outro lugar. Eu acho bem arriscado, a gente sabe aí que tem casos, né, onde pode acontecer algum tipo de roubo no hotel. Então, para viagem internacional, passaporte sempre comigo. Até hoje deu tudo certo. E também indico vocês levarem uma mochilinha menor para que vocês coloquem as coisas para poder ir para esses passeios de parque, de neve. Então, uma mochilinha pequena para você conseguir botar água, protetor solar, o seu óculos de sol, as suas coisas mesmo, tá? E aí, por ser mochila, é mais fácil que você pendura aqui e fica tudo certo. Eu sugiro também, agora que você já arrumou as suas malas, é que você faça um checklist pré-viagem, colocando ali o que é bem importante, os documentos, se tá tudo ok, se o seu seguro tá ok, tudo aquilo que você precisa levar para sua mala, se tá certinho. E aí faça um checklist antes de você sair de casa, para você se certificar que não esqueceu nada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o embarque. Eu voei com a Latam e saindo de Guarulhos até o Chile, esse voo dura cerca de 4 horas. Como meu voo foi na parte da manhã, teve um café da manhã, né? Então teve um bolo, o que tinha mais? Deixa eu pensar.
Teve bolo, teve um pão assim, que era como se fosse um pão na chapa, teve fruta e teve a bebida que você poderia escolher. Foi bem tranquilo. Normalmente o piloto, né, o comandante, ele avisa quando você vai passar pelas cordilheiras, porque pode ter o risco de ter algum tipo de instabilidade ali. E aí, na volta teve também, foi à noite, então teve comida, né, jantar, e teve vinho, chocolate chileno. Eu gosto muito do serviço de bordo da Latam. Sobre a imigração, então quando você desce, né, desembarca ali, antes mesmo que você pegue suas malas, tá? Você passa pelo controle migratório. E as placas normalmente fica escrito assim, control imigratório. Você vai seguindo as pessoas que você vai conseguir chegar lá, desce as escadas rolantes e aí você vai ver duas partes, né? Vai ver a parte onde fica a imigração de quem já tem o passaporte chileno e dos demais passaportes. Então você vai ver que dos demais passaportes fica um pouco mais cheio. Chegando, né, na minha vez, eu fiquei mais ou menos 40 minutos na fila, mais ou menos uns 40 minutos. E aí, chegando na minha vez, eu fui com a minha pastinha, né, toda certinha com os documentos, não pediram nada, gente, só perguntaram quantos dias eu ia ficar e onde eu ficaria hospedada e pediram o endereço. Então, eu falei o endereço, se você não conseguir se comunicar, entrega ali aonde você vai ficar, tenha isso em mãos, né, o endereço da sua hospedagem e pronto, carimbou o passaporte se você tiver com passaporte e eles vão te entregar também um papelzinho que é o PID, né, que é um documento que você vai precisar guardar para a hora que você voltar. Na volta, né, quando você passa na imigração de retorno, eles também pegam esse papelzinho, então você não pode esquecer de guardar a PID ali no momento que o agente migratório te entregar. Você vai pegar as suas malas, caso você tenha despachado mala. Como eu não despachei, eu fui direto para a saída do aeroporto. Quando você sai do aeroporto, fica vários estandes assim, que você pode fechar o seu deslocamento até o hotel. Eu não fui com esse deslocamento fechado, então eu simplesmente achei a agência que eu já queria fechar, que se chama Transvip, e fechei o meu transfer para retornar. A Transvip, ela possui tanto transfer particular, né, que vai você ali, a pessoa que está te acompanhando, ou então o transfer compartilhado. O transfer compartilhado é exatamente uma van com mais pessoas. Qual que é o problema do transfer compartilhado? Normalmente você precisa esperar encher, né? Esperar dar aquela quantidade de pessoas e aí você fica esperando lá fora. Então você paga ali para eles, aceitam cartão, aceitam efetivo também, que é dinheiro. Você paga ali, fala qual o transfer que você vai querer e aí eles te entregam um papelzinho e você vai lá para fora para poder esperar. Lá fora fica várias pessoas, né, orientando com o uniforme da Transvip, fica uma bandeirinha também escrito Transvip, e aí você fica ali parado esperando dar aquela quantidade de pessoas para você poder deslocar para a sua hospedagem. O que eu notei? Quando é um transfer particular, obviamente que vai mais rápido. Quando é um transfer também que você consegue fechar ele com as pessoas que estão indo com você, é muito mais rápido. Quem pega o transfer compartilhado acaba esperando um pouco mais. Eu esperei cerca de uns 40 minutos para conseguir ir até a minha hospedagem. Outras formas de deslocamento saindo do aeroporto é o transporte público, porém eu não vou indicar saindo do aeroporto porque eu não utilizei, não sei sinceramente se vai ser fácil ou não para você fazer esse deslocamento. Táxi não é indicado no Chile pela quantidade de golpe. Eu até peguei o táxi em um momento que eu precisei ir muito rápido de um lugar para o outro e aí a gente estava com dinheiro, né? Eu estava com dinheiro na doleira e eu paguei com efetivo e foi tranquilo, mas a quantidade de pessoas que reclamam do golpe do táxi é melhor vocês nem se arriscarem. Eu só peguei porque foi urgência da urgência mesmo. E o Uber tem também essa possibilidade, eu utilizei muito Uber lá em Santiago, mas saindo do aeroporto eu ouvi vários relatos que as pessoas não estavam conseguindo chamar. Então eu acredito que a melhor opção para você vai ser realmente escolher uma das agências que estão ali para transfer, tá? Ficam agências também tentando que vocês fechem táxi. E aí, pessoal, cai fora porque pode ser realmente uma roubada aí. E é isso, pessoal, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like nesse vídeo. Aproveita também e me segue lá no Instagram, porque você já sabe, né?
o próximo destino ele pode ser o seu. Bora lá?